Ok, já começou a gravar aqui. Podemos, então, iniciar nossas discussões de hoje, né? Mais um momento síncrono aí, né? Mais uma semana, né? O horário aí, às vezes, não ajuda muito, né? Depois do almoço aí, a tendência é estar um pouco, vamos dizer assim, com uma certa leseira, né? Como se diz aí, né? Mas, enfim, é o horário que nós temos, né? E é o processo, né? Que tem que ser feito, né? Talvez por isso tenhamos aí um número reduzido, né, de alunos, mas, né, estamos aí com o nosso momento síncrono. Como eu sempre digo, esse momento aqui não é para ficar passando 2, 3 horas, né, mesmo porque não tem esse tempo todo, mas não é para ficar muito assim, tempo voltado apenas para ficar falando, né, de conteúdo. É lógico que o conteúdo é importante, mas é mais voltado para dúvidas, né, para alguma questão, para uma sugestão, né, para discutir de maneira, né, geral os assuntos, né. Uma vez que eu já afirmei que lá no AVA, né, o conteúdo já está disposto lá, já temos as videoaulas lá, já tem alguns textos, né. O ideal é que vocês tivessem tempo, né, para assistir anteriormente, né, nós chamamos aí de aula invertida, mas, né, talvez isso, quem sabe daqui a alguns dias, né, vocês vão acostumando mais, né, porque aí vocês já trariam, né, o conteúdo, já vinham com alguma dúvida, né, alguma questão relacionada ao conteúdo, né. Mas mesmo assim, né, caso não tenham conseguido assistir, é necessário que vocês assistam lá essas videoaulas, né, sobre os conteúdos, para que depois, né, vocês consigam realizar as atividades avaliativas que vão ser colocadas no AVA, né? Certo? Então, a gente já colocou, como eu já falei, um conteúdo relacionado à questão da cultura, né? Que a gente falou que existe o eixo temático principal, né? Que é a cultura, a diversidade cultural, enfim, aquilo que nós já discutimos no encontro passado, né? E a partir daí a gente vai trazendo subtemas, né? Que estão ligados mais ao conteúdo histórico, né? Ao currículo escolar da história. Então a gente tem lá, nesse momento a gente vai abordar a questão da religião, né? A religião, não quanto doutrina, né? Enfim, vamos analisar o contexto das religiões enquanto uma expressão cultural, né? A religião, ela faz parte da cultura dos seres humanos, né? Quase todas as sociedades têm essa expressão cultural, né? Tem uma expressão religiosa, ou tem mais de uma, né? Depende de cada sociedade, de onde se encontra esse grupo, né? Então, as religiões são expressões culturais, como a dança, como a escrita, como a comida, né? Então, faz parte desse universo, né, cultural. Né? E como faz parte da cultura, ela é bem diversa também, né? Da mesma maneira que a cultura é bem diversificada, né? As religiões, o processo de expressão religiosa também é muito diversificado, né? Então, nesse contexto que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, né? Não vamos estender muito, mas o prazo suficiente para introduzir algumas características mais gerais aí, né, sobre esse contexto, né, das religiões, né. Isso não é novidade, vocês estudam isso aqui desde quando começaram a ter contato com os conteúdos de história, né, então, essa questão das religiões, né, no sentido de estudo científico, né, de estudo das suas características, né, o estudo de como surgiu essas religiões, né, que é o que importa, né, não é apenas, não é para a gente que não importa classificar uma religião melhor que a outra, ou falar das doutrinas ou dos elementos, né, de que cada fiel segue dentro dessas suas religiões. Não importa aqui, o que importa é passar, né, porque na verdade as religiões, como sendo uma formação humana, né, elas têm influência no nosso dia a dia, no presente, né, as características, né, dessas religiões aí, né. Então muitas religiões influenciaram, né, no decorrer da história,
na economia, influenciaram na questão de conduta, né, na questão de política, né? Então a religião ela tem essa, né, esse contexto aí também, né, de influências aí no cenário de maneira geral, né? Não apenas para levar as pessoas à salvação, né? Na verdade é uma questão cultural mesmo, né? Espero que vocês consigam compreender isso, né? Bom, para a gente iniciar aqui nossa conversa, né? A gente tem aí um grupo de religiões, né? E essas religiões a gente tem, né? As ciências humanas elas têm muitas subdivisões, têm periodizações, né? Que são maneiras, né? Para organizar os estudos, né? As pesquisas, né? Então, sim, gostaria de saber, vocês têm uma noção aí do que seria, como seria dividida essas religiões de maneira assim mais característica, de que parece mais aí, como que é dividida essas religiões no contexto geral? Nunca pensaram nisso? Professor, é aquela de que eles são divididos em um que acredita em só um Deus e o que acreditam em mais de Deus, que são os monoteístas e os politeístas. Isso, Gisele, muito bem. Essa divisão básica, né, que tem aí no contexto das religiões, né? Então, quando vocês forem acessar o AVA, ela tem um vídeo explicando as diferenças, né, entre esses conceitos aí, essa divisão. De um lado, os politeístas, e de outro lado, os monoteístas, né? São religiões, né? A única diferença é com relação à quantidade de divindades, né? No caso, os politeístas têm, dependendo de cada religião, tem uma variedade de deuses, né? Então, esses deuses aí têm várias funções nessas sociedades, né? Eles são encarregados de alguma coisa específica, né? Com relação à fertilidade, com relação à riqueza, com relação à morte, né? Então, esses grupos que detêm esse contexto aí, né, recebem o nome de politeístas. E do outro lado, né, aquelas religiões monoteístas que só tem um Deus, né, especificamente o único Deus para aquelas religiões, né, e foi, né, que aparece, né, para essas pessoas que comungam dessas religiões aí, como sendo o único Deus, né, então, monoteísta. Começando pelo politeísmo, né, vocês saberiam algum exemplo aí de religiões politeístas? O budismo, hinduísmo, Sim, o que mais? Bom, então, né, essas religiões politeístas são muitas religiões bem antigas, né, religiões milenares, né, que têm uma história muito grande, né, por exemplo, o hinduísmo, né, se você pegar o hinduísmo, que é uma das religiões politeístas lá da Índia, né, a Índia ela tem uma diversidade muito grande de religiões ali, né, muitas religiões presentes, né, dentro do contexto indiano, né, temos hinduísmo, budismo, e muitas outras ali, né, então a religião hindu, né, o hinduísmo é uma das, né, religiões que tem essa característica, né, então, lá temos tem o Deus Brahma, Lord Ganesha, né, e muitos outros, né, que estão ligados aí à cultura indiana, né? E cada deus também, né, naquele contexto lá, inclusive essa religião hindu, ela está presente ainda, né, no nosso tempo, né? Algumas religiões politeístas não existem mais, mas essa religião hindu, ela ainda é praticada, né? Não só na Índia, mas em outras partes do mundo também, né? Temos outras religiões politeístas que também não são mais, né, praticadas, mas são exemplos, né, de religiões politeístas, como a mitologia grega, né, tem uma também, vamos dizer assim, tem uma visibilidade grande, né, principalmente aí nos nossos
dias, né? A gente tem aí muitos filmes e jogos, né, que abordam, mesmo sendo ficção, né, tem que salientar bastante isso, que são ficções, são criações, né, esses jogos, esses filmes, né, mas vamos dizer assim, fazer um recorte, né, ilustram bem essa questão dessas religiões politeístas, né. Então, a religião grega é a mais conhecida, né, onde tem ali os deuses, cada deus também tem a sua função, né, o deus do amor, Afrodite, deus da guerra, né, Deus da sabedoria, né, então também tem essas características aí, né. Só lembrando que essas religiões, elas fazem parte do contexto do cotidiano dessas civilizações, tá? Então, qual o interesse da gente estar estudando essas religiões aqui? Qual o interesse de eu estar estudando uma religião politeísta, sendo que eu sigo uma religião monoteísta, por exemplo, né? Qual seria o objetivo disso, né? Por que isso está dentro do contexto, né, que eu tenho que estudar aqui no Brasil, né? Primeiro, né, um dos pontos é a questão da necessidade dessas avaliações externas, né? Enem, vestibulares, né? Então, essa utilidade aí, né? Mas não podemos ficar só presos nisso, né? É importante ter um conhecimento para essas avaliações externas, né? E cai muita coisa da antiguidade, cai dos gregos, por exemplo, né? Então, né, tem essa importância, né? E pela questão que faz parte, né? Não é porque a gente tem que agora analisar no contexto, né, de formação, não apenas analisar, né, verificando essas religiões ou julgando-as, né? Temos que analisar essas religiões de uma maneira, né, bem tranquila, né, como sendo também, como a gente sabe que tem culturas diferentes, né, e nós temos que aceitá-las, né, a gente viu que não existe cultura superior, né, mais importante que as outras, assim também como a religião faz parte da cultura, né, de maneira geral a gente tem que ter essa tolerância religiosa, né, não devemos, cientificamente falando, né, ver as religiões dessa maneira, né, de julgar que é melhor ou qual é pior, né. Existem religiões diferentes, formadas por características diferentes, por povos diferentes, né, que estão ali imersos nesse contexto mundial, né. Então é interessante nós, enquanto pessoas que vivemos, né, nós não podemos nos fechar, né, especificamente só num pensamento, né, talvez religioso ou qualquer outra coisa, né. Não quer dizer que se você vai conhecer uma outra religião, não conhecimento do sentido estrito mesmo, só para, vamos dizer, se converter. Não, é conhecimento geral, é um conhecimento que abre aí as suas visões, né, os seus conhecimentos referentes a esse contexto, né? E aí, com relação à história, muito do que a gente vê nesses contextos aí dessas religiões são importantes para a gente entender o nosso presente, né? Porque essas religiões, por mais que elas tenham suas especificidades, né? Há momentos que é um choque de cultura, né? Entre essas religiões. Então, muitas coisas que nós praticamos, por exemplo, está ligado a algum tipo de uma outra religião, como o judaísmo, né? Por exemplo, que influenciou a formação do cristianismo, do islamismo, que são religiões monoteístas, né? Então a gente tem que ter essa visão ampla, né? Não quero que vocês saiam daqui teólogos, né? Conhecedores profundos dos dogmas e das doutrinas religiosas. Não é isso. É saber analisar quando solicitado, quando necessário, né? Essas diferenças e todas essas questões, né? Como é que se formou, como é que se organizou, né? Esse contexto cultural, né? Porque, de maneira geral, né, para nós o que interessa é essa questão cultural, essa expressão cultural das religiões, né? Bom, então voltando aqui ao contexto das religiões politeístas, né, então os gregos, né, tem vários filmes, né, mostram essa questão, né? Muitas das vezes essas religiões, principalmente dos povos da antiguidade, né, era uma expressão de como eles viam o mundo, né? Lembrando que nós temos que analisar
cada povo dentro do seu contexto de tempo, né? Não podemos fazer anacronismo, né? A gente tem que verificar como é que aquela situação acontecia naquele tempo, naquele momento, né? Não fazer, né, esse processo anacrônico aí, de pegar conhecimentos do meu tempo, né, e levar para um tempo, né, anterior, que não existia o que nós conhecemos hoje, conceitos que nós temos hoje, né? Bom, então, os gregos, eles viam esse mundo através dessa religião, dessa mitologia, né? E assim era organizado por muito tempo, né? Lá na Grécia, esse processo religioso, até que veio os filósofos, né? E aí se modifica, né? Vão buscar o conhecimento, de fato, né? Aquele processo todo lá, né? Então, o mito. Então, por muito tempo, o mito foi usado na Grécia para explicar seu cotidiano, né? Os egípcios também é um outro povo que por muito tempo teve essa vivência politeísta, né? Temos lá vários deuses, né, que compõem a sua religião, né? Inclusive o próprio faraó era visto como um deus, né? Então o cenário religioso era bem grande, né? Deus Osíris, e vários outros, né, que faziam parte desse cenário aí religioso, né? O Egito também, né? E estava relacionado, tudo que acontecia na vida deles era por vontade dos deuses, né? Era o que essas pessoas vinham naquele momento, né? Temos também essas religiões politeístas em outras regiões, como, por exemplo, nos povos nórdicos, né, no norte da Europa, os famosos vikings, né, que também estão presentes em filmes aí, né, eu estou falando de filme aqui, jogo, porque é mais próximo, né, do que vocês convivem, né, vocês, né, talvez já jogaram algum jogo que tem essa relação aí com a Grécia, com esses deuses nórdicos, né. Tem um desenho que eu gosto muito, que é do meu tempo, mas que trata bem essa questão da mitologia grega, né, os Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês já assistiram, né, mas traz lá, né, essas questões também, lógico, uma ficção, né, um filme, um desenho, né, enfim. E aqui no Brasil também, né, os indígenas, né, que estavam presentes aqui desde muitos milhares de anos, né, quando chegaram os portugueses, também, esses grupos já também tinham uma formação politeísta, né? Então, acreditavam, é lógico que esses indígenas aqui a gente não pode compará-los, né? Em um único balaio, a gente tem que entender que a gente tem que entender que são grupos diferentes, mesmo sendo indígenas de uma mesma região, né? No Brasil, por exemplo, mas, enfim, alguns grupos tinham essa formação politeísta, né? Correto? De maneira geral, então, o politeísmo tem essa característica, né? Principalmente, isso aqui não é difícil de entender, não tem nenhum tipo de segredo, né? É só entender essa questão, né? A própria palavra já vem, né? Poli, né? Poli é vários, né? Vários deuses. Né? Com relação às religiões monoteístas, que é uma outra vertente, né? Que já é mono, né? Um único Deus, né? A gente tem aqui 3 religiões, mas são consideradas bem importantes pela presença, né? A quantidade de pessoas que fazem parte, né, dessas religiões. Né? Alguém saberia dizer quais são essas religiões monoteístas? Mais alguém? O judaísmo, islamismo e o cristianismo. Isso, muito bem, velho. Né, isso aqui todo mundo, com certeza vocês já fizeram a apresentação de algum trabalho sobre essas religiões aí, né? Religiões politeístas ou religiões, né, monoteístas, né? Então, sim, o islamismo também, né? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, são consideradas essas aí, no cenário mundial, as mais importantes. Né? Então, cada uma dessas religiões aí,
né, que são chamados monoteístas, tem um Deus, né, um único Deus que é seguido pelas pessoas que, né, congregam, né, ou que são, né, que, novamente repito, né, essas pessoas que são dessas religiões, no caso do judaísmo principalmente, elas nasceram, muitas nasceram, né, o islamismo e o cristianismo não, né, há uma questão diferente aí, porque o judaísmo, ele não tem o interesse de conquistar novos fiéis, né, ele é até meio resistente para que pessoas que não sejam judeus de nascimento se tornem judeus. Né? Eles não fazem questão de que uma pessoa que, por exemplo, fosse cristão, ele se converta no judaísmo, porque o judaísmo é muito voltado na questão cultural, né? Eles, além de ser uma religião, é um povo, né? Então, eles mantêm a sua cultura forte ali através da religião. Né? Então, por exemplo, os judeus, eles estão presentes em várias partes do mundo, né? Se você observar. E eles, né, conseguem manter a sua cultura mesmo fora, né, mesmo vivendo em outros países com língua diferente, com comida diferentes, né, então a religião judaica ela traz esse contexto, né, se você observar a religião judaica, eles têm todos os preceitos ali, né, como se portar, como comer, o que comer, né, as comidas típicas deles, né, a questão dos casamentos, né, é basicamente, né, lógico que tem aqueles mais severos e aqueles menos, né, mas de maneira geral o casamento é basicamente entre pessoas judaias, pessoas que têm religião judaica, né, homem e mulher, então tem toda essa questão, essa tradição, né. O judaísmo ele tem início lá com os hebreus, né, todo mundo já ouviu falar dos hebreus, que é um povo antigo, né, da antiguidade, né, e é considerado o povo de Deus, né, é um contexto que está ligado muito à questão da Bíblia, né, muito da história do povo hebreu está na Bíblia, né, inclusive foram até utilizados aí, então tá até muito, é lógico que as fontes históricas que estão na Bíblia, elas têm que ser bem, vamos dizer assim, não posso pegar qualquer fonte, né, para servir no contexto de pesquisa histórica, né, mas a questão dos escritos bíblicos foram importantes, né, nesse contexto aí, para definir a história do povo hebreu, né. Então, o povo hebreu, ele é aquele povo que sai de uma região, né, uma região que estava tendo dificuldade de sobrevivência, né, e vão para uma região que Deus, né, segundo as escrituras, né, os concede uma terra prometida, né, que eles vão ter lá, né, uma situação de melhor vida e tal. Né. Então, é a organização religiosa, né, sendo formada, né, e orientando, né, esse Deus orientando como é que essas pessoas vão viver a partir, né, daquela religião ali, né. Então, Abraão aparece como um nome importante aí, né, é um dos patriarcas, né, um dos iniciadores aí do povo hebreu e também da religião, né, judaica, né. Então, a partir dele vai ser os descendentes, né, Isaac, Jacó e muitos outros que vão, né, Moisés, né, que vão formando aí esse povo de Deus, né, vamos dizer assim, povo hebreu, né, que vai dar origem aos judeus, tá? Então, eles têm um livro sagrado, né, como nós temos, os cristãos têm a Bíblia, eles têm um livro chamado Torá. Torá é praticamente os 5 primeiros livros da Bíblia, né, aqueles livros lá, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, né, aqueles livros são livros históricos, porque eles contam a história do povo hebreu, né, tudo que eles passaram no decorrer do tempo, né. Então, nesse contexto aí, o povo hebreu, né, essa Torá, né, tem ali todo o processo, né, o que eles têm que fazer a circuncisão, que é uma prática usada até hoje, né, de fazer um pequeno corte no órgão genital masculino, né, então todos os judeus passam por isso aí define, né, quando a pessoa é um judeu, né, um símbolo, tá? Então tem esse processo todo aí, né?
Mas além disso tudo que eu falei, dessa questão dos hebreus, né? O que mais chama a atenção de vocês aí com relação aos judeus, tá? Que professam a religião judaica? Não tem nada que chama atenção? Professor, tem a questão deles terem sido perseguidos, né, por muitos anos, desde quando é relatado na Bíblia da perseguição, e também, mesmo depois também, né, por exemplo, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, Hitler perseguiu os judeus, então eles sempre foram, historicamente, um povo bastante perseguido. Só... Sim, né? Tem essa, então, basicamente, porque às vezes quando a gente fala de um determinado assunto, né, às vezes tem coisas que chamam mais atenção, que ficam aí no senso comum, que ficam, né, mais por chamar atenção em si, né? Essa questão aí da guerra, igual, né, a Isadora falou, realmente, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, ficou muito explícito essa questão dessas perseguições que o povo judeu sofria, né? Eles vêm igual, eles sofreram perseguição lá na época da antiguidade, né? Eles foram prisioneiros por muitos anos na Babilônia, né? Depois desse cativeiro, eles foram para o Egito, e lá também ficaram sendo escravizados lá por muitos anos, né? Até que Moisés faz aquele processo todo, né, de êxodo. Mesmo assim, quando eles chegam na Terra Prometida, eles vão ter que entrar em disputa lá com outros povos que já habitavam ali, né? Aí aparecem as figuras de Davi, Sansão, né, e tal, todo esse contexto, né? Os hebreus, eles também, por muito tempo, não tinham uma organização única de um grande poder, né, instituído. Eles eram formados principalmente por tribos, né, as chamadas 12 tribos, né? Então, cada tribo dessa tinha seu líder, depois vieram juízes, né? Que eram líderes, mas não tinham um único poder, né, dentro. Isso tudo está na Bíblia, né? Então, nesse contexto, né, que também vem aí, só que a perseguição que acontece no século XX, né, é um pouco diferente, e é mais uma visão preconceituosa ou xenofóbica, né, com relação a esse povo, né, os judeus. No ano 70 depois de Cristo, eles acontece a chamada diáspora, né, quando o povo hebreu é forçado a fugir, né, daquela região e eles se dispersam aí pelo mundo inteiro. Então, onde eles chegam na Europa, chegam na Ásia, chegam na América, né. Então, essa questão faz com que esse povo judeu ele fique sendo um povo sem terra, né, um povo despatriado, né, apesar de eles conseguirem, como eu já falei, a partir da sua religião, manter essa cultura firme, né? Manter essa cultura, a língua, né? Tudo isso bem forte, né? Da tradição que eles tinham. No caso na Europa, né? Já no século já começa a ter um sentimento, né? Lá naquela época, antes da Segunda Guerra mesmo, um sentimento antissemitista, né? Podemos até dizer que até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, né? E aí, esse povo, né, o povo judeu que estava na Europa, principalmente, né, começa a ser algo, né, no caso, aí no momento que há o nazismo, né. Então, na Segunda Guerra Mundial, né, o que ficou bem evidente aí com relação ao povo judeu é essa questão, né, dos campos de extermínio, né, das câmaras de gás, né, tudo o que aconteceu, né, que foi algo bem traumático aí, né, que realmente é uma parte da história, né, que traz, né, muita reflexão aí, né, sobre esse processo todo, né. Então, os judeus, né, o que mais chama atenção, vamos dizer assim, né, é com relação a isso, né. Uma outra característica também mais atual, né, que eu creio que vocês também acompanham, né, é a questão dos conflitos que tem lá no Oriente Médio, né. Esses conflitos aí são, em grande parte, por uma disputa religiosa, territorial, política, né, que acontece ali, principalmente na chamada Palestina, né, que é a região ali praticamente da chamada Terra Prometida, né. Então, nesse sentido, né, o que aconteceu em 1948 é que
a ONU, né, designa, né, organiza, né, a pedido, em grande parte, a pressão dos judeus que seja criado um Estado, né, o Estado de Israel, que vai ser o local, né, onde então era para ser criado o Estado de Israel e o Estado árabe, né, mas não saiu muito bem, né, então lá acontece essa disputa aí entre os judeus e os árabes, né, então onde já se desenrola aí há muito tempo, né, até hoje não teve, sempre teve aí interferências dos Estados Unidos, né, no momento da Guerra Fria tinha interferência dos Estados Unidos, da União Soviética, né, houve também interferências nesse período, principalmente por interesses, né, naquela região e tal. Então, é uma das características também, né. Mas o que eu acho importante salientar, né, é que apesar disso tudo, né, a religião judaica, ela foi uma religião importante, né, ela é uma religião importante, culturalmente falando, ela tem muitos aspectos, né, culturais interessantes, né, inclusive também ela foi importante na formação das outras duas religiões monoteístas, né, que é o islamismo e o cristianismo. Então, né, muito do que se tem no contexto de formação dessas outras duas religiões, eles foram, vamos dizer assim, bebê lá no judaísmo, né, certo? De maneira geral, então, é lógico, como eu disse, a gente não está aqui muito aprofundando, né? É lógico, se tiver alguma professor, dúvida, algum eu tenho uma dúvida aqui rapidão. pode falar. Qual a chance de essa treta da Palestina resolver sem ninguém precisar matar ninguém e sem, tipo, algo do tipo extremo acontecer? O que você acha? Ai, cara, aquilo ali é uma situação que vem, né, como eu já falei, é um negócio que mistura religião com interesses econômicos, né? Algo bem minucioso, né? Já se teve momentos piores, né, nos anos 90, né, no começo do século XX, né, teve momentos aí que tinha lá as intifadas, né, que é aquela questão de confronto mesmo, né, entre os judeus e os israelenses, né. A questão é que está ligado muito à questão de interesse, né. Na Guerra Fria gravou bastante isso, né, os Estados Unidos teve aí um apoio aos israelenses, né, que hoje é considerado até um Estado desenvolvido, né, e os palestinos eles não tiveram um apoio assim, né, vamos dizer assim, para se formar um Estado, né. O máximo que eles têm é a OLP, que é a Organização da Libertação da Palestina, que eu acho que falta um pouco de interesse, sabe, dos outros países tentar resolver essa questão, né. Por exemplo, a ONU mesmo não tem dificuldade de reconhecer, né, a Palestina como um Estado, né. Então, a meu ver, essa situação ainda vai se desenrolar por algum tempo, né. Nos Estados Unidos, lá com o Bush, depois o Bill Clinton, tal, tentaram, né, fazer reuniões do, dos líderes, né, primeiro-ministro de Israel, com, na época, o Yasser Arafat, que era o presidente dessa OLP, né, o LP, é o LP mesmo, né? Então, o que acontece? Não teve muito êxito. Teve um momento que tem lá o cessar-fogo, né? Então, de maneira geral, eu acredito que essa situação não tenha resolução tão próxima, não. É mais ou menos parecido com a situação da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Então, a gente vê lá o que? Uma perseguição aos palestinos, né? Porque os árabes, os judeus, eles têm um poder de fogo maior, né? E houve ali um interesse capitalista, né, em frente à conquista de territórios, e os palestinos foram empurrados cada vez mais, né, sair das suas áreas, né, e foram ficando em campos, né, campos de refugiados ali, né. Então, na minha humilde visão, eu acredito que agora, por enquanto, está meio quieto, né, eu acho que por causa da pandemia, né, não tá não tendo muito noticiário sobre lá, né, mas pegando essa visão, que é um conflito que acontece já há muitos anos, e, né, tem muitas questões ali religiosas ali, tem também grupos terroristas no meio, né, tem
Então, grupo terrorista já não tem como controlar, né? Então, muitos grupos terroristas, né, do lado dos islâmicos também estão ali, né, fomentando esse contexto todo, né? Então, quando chega nesse patamar, né, eu acho que depende, não sei se Israel abrisse mão de alguma coisa, né? Talvez fosse melhorando a situação. A gente sabe que não tem interesse nesse sentido, né? Bom, minha análise básica seria essa, né? Mas a minha visão é que está longe de ter uma resolução ali, esse conflito, tá? Não sei se eu ajudei aí, mas... continuando, né, já que a gente está falando desse conflito árabe-palestino, né, judeu e palestino aí, a gente pode comentar um pouco também sobre a outra religião, né, que é a religião islâmica, né, o cristianismo por último, né. E o islamismo, o que vocês, né, que chama atenção aí, né, sobre esse contexto religioso aí? O que me chama a atenção é que o islamismo é uma galera da hora, que prega a paz, mas tão os retardados que são, acho que os sunitas e os xiitas, que é tipo 5%, ou só os xiitas, não lembro, e o resto da galera de boa é os sunita, que são meio retardados, que pensam, quem não matar por Alá vai pro inferno, então vamos explodir o World Trade Center. Então, vou fazer o quê, né? Certo. Mais alguém? Salsan? Pessoal, o que a gente percebe aí com relação ao islamismo, né? Vamos começar de trás para frente, então, né? O islamismo hoje, ele sofre o que nós chamamos, né? Hoje temos aí esse termo, né? De islamofobia, né? Então, né? Às vezes o que acontece, você tem até pegadinhas, né? Que passam os islâmicos colocando uma bomba, não sei o que, de mentira em algum lugar e o povo sai correndo, né? Então é porque tem esse pensamento de que os islâmicos são ligados a quê? A atentados, são ligados ao terrorismo, são ligados a homem-bomba, né? Não que isso não seja verdade, né? Existiu por muito tempo ali, né? A formação desses grupos, né? E isso é fruto de uma política da Guerra Fria, né? No Afeganistão mesmo, que é um país islâmico, né? Quando existiu a Guerra Fria, existia disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e esses grupos foram sendo armados, né? Foram sendo armados, e hoje esses grupos têm armamentos, têm treinamento, né? E são grupos altamente perigosos e que hoje já se tem ali uma visão, né, contra o ocidental, né, ocidentalismo, ou seja, eles têm aversão a tudo que é ocidental. Então, esses grupos aí, Estado Islâmico, por exemplo, e entre outros, né, são grupos que a gente coloca como sendo grupos fundamentalistas, né, grupos que são fanáticos religiosos, utilizam a religião como poder para se manter um processo de terror, né? Então, eu pergunto a vocês, mas será que todo o islâmico é terrorista? Ou será que só tem terrorismo no Islã? Pode falar. Adora, Sam, É que nem numa parte do vídeo que o carinha faz. O islamismo, ele tem, sei lá quantos bilhões de pessoas que são islâmicas. Se todos eles terroristas, não teria mais coisa, porque estaria todo mundo morto. Com certeza, né? E outras religiões a gente vê, talvez não tenham uma condição de ter uma violência assim como o homem-bomba, mas tem o fundamentalismo, né, de religiões que se fecham, que não aceitam nenhum outro tipo, né, de coisas. O que acontece hoje, né, as pessoas ficam negando a ciência, né, em detrimento de um contexto religioso, que, né, não quer dizer que uma coisa anule a outra, né, as duas coisas estão aí no contexto social, então tem fundamentalismo nesse sentido também, que é um tipo de violência, né?
quantas O pessoas próprio. deixar de tomar vacina por uma questão religiosa. Tem religiões que não aceitam transfusão de sangue, né? Não, preceito religioso deles lá, né? Entende? Então, a pessoa vai morrer por precisar da transfusão de sangue, né? Então, é nesse sentido, é um fundamentalismo, né? É algo bem restrito, né? Só que no contexto dos islâmicos, né? O que acontece? Por vários fatores, totalmente religiosos, né? Fundamentalistas, eles procuram realizar, alguns grupos, né? Realizam esse tipo, né? De violência, né? Violência na prática, né? Como Osama Bin Laden, né? Entre outros aí, né? Que se envergaram aí por esse movimento de terrorismo, né? Nas Torres Gêmeas, né? No 11 de setembro, né? Então, a gente tem que ficar bem, assim, claro, né? Que não devemos ver essa religião ou esse grupo de pessoas como sendo somente isso, né? Eles são uma população, na verdade, é um número expressivo de pessoas que professam o islamismo, né? E que pregam ali a caridade, pregam as orações ao único Deus deles, né? E, de maneira geral, eles não são adeptos de bebida alcoólica, né? De roubar, essas coisas. Então, é uma religião que tem né? São preceitos aí que tem praticamente todas as religiões, né? O cristianismo, o judaísmo, né? Mesmo nas religiões politeístas, né? Então, o que acontece muito é isso, né? E essa questão xenofóbica, ela está presente, está muito mais forte agora, vamos dizer assim, né? E também, né, então os islâmicos, só do cara professar, eu não quero aquela pessoa perto de mim, né? Não quero esse islâmico aqui, que ele vai estar com a bomba, né? Então, eu penso que um pouco, né, é para isso que a história serve, para mostrar isso, né? Que não é bem assim, né? Como é que essa religião foi sendo formada, né? Não é verdade? Alguém quer dizer alguma coisa aí? Não, professor, eu só ia falar que o próprio cristianismo tem mais morte na conta do que o islamismo. Sim, né? Faz parte, né? Momentos, né, da história, né? Que são colocados aí, né? Que tem essa questão toda, né? O islamismo, ele é uma religião que se formou na Península Arábica, né, lá nos anos século VI, né? Por aí, depois de Cristo, e ele vai surgir numa região que tinha basicamente uma característica politeísta, né? Que é a Península Arábica, região desértica, né? Formado basicamente naquele momento por várias tribos nômades, e depois isso vai se transformando, né? Organizando um estado único, né? A Península Arábica é onde está a Arábia Saudita, né? Alguns países lá produtores de petróleo, né? E o processo de desenvolvimento do islamismo se dá ao grande profeta, né, o Maomé, que foi iluminado, né, segundo o contexto aí da religião, né, e ele foi responsável por fazer com que esse pensamento, porque isso saía do que existia, né, religiões politeístas, e o monoteísmo vai começar, então, né, através de um único Deus, né, Deus Alá, é que ele começa a falar aqui, fala ali, né, é lógico que isso demora anos para acontecer, mas ele vai conseguindo arregimentar pessoas, né, que vão começar, né, a sair fora daquele processo de adorar vários deuses, né. Ele recebe tipo de uma revelação do arcanjo Gabriel, então daí uma ligação com o cristianismo, né, com o judaísmo, né, o mesmo anjo lá que fala com Maria, né, então ele recebe essa revelação e ele vai, a partir daí, né, ele não sabia ler, mas ele teve que aprender, decorando né, aqueles ensinamentos que ele mesmo foi dando prosseguimento, né, até que foi se organizando o Islã, né. O islamismo significa submissão, né, então eles são submissos ao único Deus, né, que é Deus Alá, né, e eles têm algumas características, como, por exemplo, rezar pelo menos 5 vezes ao dia, virado em direção à cidade de Meca,
eles têm que se, pelo menos uma vez na vida, peregrinar até a cidade de Meca, que é a cidade sagrada. Lá está uma Caaba, né, que é uma pedra, um negócio de uma pedra negra, né, que está lá, e eles, né, vão lá para tocá-la, né, para fazer as orações e tal, né. Tem que fazer um jejum, eles têm um mês sagrado que é o Ramadã, né, nesse mês eles fazem jejum, né, então eles têm que também praticar a caridade, né, e a esmola para as pessoas, né. E o livro sagrado das mesquitas, né, onde eles fazem as suas orações. O livro sagrado é o Corão, né? Isso aqui é uma característica, acho que alguma vez na vida já pesquisou sobre isso, né? Já estudou. Né? O Alcorão, que está lá todos os ensinamentos de Maomé, né? Eles foram escritos, o Alcorão foi escrito depois da morte dele, né? Então, tudo que o islâmico precisa saber, tudo com relação não só, do mesmo jeito do judaísmo, não só a questão religiosa, mas a questão de vida de maneira geral, né? Está escrito ali no Alcorão, né? Então eles falam, se o islâmico seguir tudo certinho o Alcorão ali, né, ele vai ter uma vida tranquila, né? Como toda religião existem, vamos dizer assim, choques, né, de narrativas, né? Então, por exemplo, existem as vertentes, como o Sam falou, né, os xiitas e sunitas, né? Os sunitas são a maioria, né, dos islâmicos, né? Eles seguem um outro livro também chamado Sunna, daí o nome sunita, né? E o outro grupo chamado xiita. O que pega aí é a questão porque quando Maomé morreu, eles não sabiam, né, como que ia manter a religião fortalecida, né? E quem seria o sucessor dele. Então, os sunitas acreditavam que tinha que ser descendente de Maomé. E os xiitas não, que poderia ser uma pessoa. Que depois aí os califas, né, que foram os líderes dessa religião, que não precisava ser parente de Maomé, né. Muito se coloca, às vezes, que os xiitas são mais radicais, né, mas não são essa questão aí, né, e na videoaula lá explica bem melhor esse contexto aí, mas, por exemplo, Osama Bin Laden era sunita, né, os outros também, uma grande parte dos terroristas também eram, porque os sunitas são o maior número, né, então, evidentemente, né, pode ser que grande parte desses terroristas aí tenham ligação com os sunitas, tá? Então, de maneira geral, né, esse grupo também, os islâmicos, ficar só atento a essa questão xenofóbica, né, essa questão do fundamentalismo, todo esse processo aí, né. Com relação ao cristianismo, aqui eu acho que é tranquilo, né, o cristianismo é uma religião no qual, né, o Brasil aí foi produzido, né, a partir do processo da colonização, né, com a chegada dos portugueses, especificamente o catolicismo, né. O cristianismo, juntamente com o islamismo, é uma religião missionária. Eles buscam mais fiéis, né, no caso do cristianismo, com o evangelho, né, e no caso do islamismo, né, levando também as palavras lá do Maomé, né. Não é à toa que eles são as duas maiores religiões, né, enquanto que o judaísmo não tem esse interesse, como eu já tinha dito, né. Então, a partir daí, né, o que acontece? O cristianismo, ele surge como referência, lógico, né, com Jesus Cristo, e aí é depois da morte dele que começa a se organizar esse processo nas escritas, né, Paulo de Tarso, né, São Paulo, lá quem vai começar, né, depois vão ter os outros evangelistas, né, Marcos, Lucas, Mateus, João, né. Então, praticamente nas religiões que compõem o cristianismo, eles seguem essa definição bíblica aí, né. Salvaria algumas questões de livros lá, mas a maioria segue essa questão dos evangelhos, né. Quando eu falo a maioria, é porque no cristianismo também tem subdivisões, né. Temos a Igreja Católica, Apostólica Romana, temos a Igreja Ortodoxa, né, que é uma igreja que fica mais no Oriente, lá na Grécia, na Rússia, né, que surgiu lá na Idade Média, quando houve uma quebra, né, da religião católica, né. Depois tem a Reforma Protestante, que vai surgir as outras religiões
de cunho protestante, né, reformistas, né, luterana, batista, por aí vai, né? Então, eles também têm essas diferenciações aí, né? Com relação à Igreja Católica, né, ela vai se na instituição, né, ela vai se fortalecer no Império Romano ainda, né? Então, essa igreja, esses cristãos, eles vão se institucionalizar, né? Primeiro eram núcleos primitivos, mas depois, né, vai ter essa organização aí enquanto instituição, né? Isso acontece no governo do imperador Constantino. Isso, no primeiro momento, os cristãos eram perseguidos, né, dentro do Império Romano, iam lá para o Coliseu, né, jogavam lá os tigres e tal, né, para diversão dos romanos, né, e depois eles vão passar a fazer parte do Império Romano, né. O imperador, ele se converte ao cristianismo, e depois o Deodócio, ele vai colocar o catolicismo, né, o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Isso foi fundamental para a Igreja Católica, né? Porque a partir daí ela consegue, no território do Império Romano, ela consegue se expandir, né? E aí ela chega em várias partes da Europa, né? Em várias partes da Ásia, né? E aí, a última parte é isso aqui que eu gostaria de falar para vocês, é com relação à Igreja Católica na Idade Média, né? Como que essa Igreja Católica tem um poder importante, né, nesse momento. Era uma instituição que tinha uma grande quantidade de riqueza, que foi sendo acumulada, basicamente, herança, né, do Império Romano e depois dos outros impérios que surgiram, né, Império Carolíngio, por exemplo, né, que vai dar origem ao Vaticano, todo esse processo. Mas, enfim, durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha um grande poder institucional, tá? Não é à toa que ela definia a colheita, definia os reis, os imperadores, né? Ela também definia essa questão dos pecados, né? Esse medo das pessoas, né? Aí vai surgir lá aquele contexto de pagar, né? Para não ir para o inferno, né? De aquele contexto que vai ser alvo de crítica dos reformistas, né? Mas, enfim, a Igreja Católica, ela tinha todo esse poder, né? Na Idade Média, né, poder político, poder econômico, né, de maneira geral, tá? Creio que, basicamente, né, eu não vou ficar aqui também falando muito tempo, né, mesmo porque fica cansativo, né. Então, o material está lá no AVA, né, e gostaria que vocês tomassem contato com esse material para aprofundar mais, né, para tirar algum tipo de dúvida, né, que possa ter, porque eu falando aqui, né, talvez passa muita coisa na cabeça de vocês aí, mas, e depois, né, se vocês tiverem interesse, a gente pode tirar as dúvidas lá no grupo do WhatsApp, né, ou via e-mail, né. Eu vou colocar também, mais tardar até amanhã, as atividades relacionadas a esse conteúdo, né, e para que vocês já possam ir dando início aí, tá bom? Tem alguma pergunta aí, alguma dúvida, alguma consideração? Não? Tranquilo? Bom, pessoal, então, né, eu agradeço aí a presença de vocês, a disponibilidade aí de estar participando, né? Espero que tenham uma boa semana aí, bom começo de semana, né? E qualquer coisa a gente está lá no WhatsApp, lá, se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, um abraço para vocês aí e uma boa semana para todos. Falou, professor. Boa Tchau, semana. professor. Ai. Você também. Boa semana. Boa semana. Falou. Tchau, tchau.